Olá, boa noite, bem-vindos. Bem-vinda, Elis. Boa Muito noite, obrigada. obrigada. Obrigada por ter aceitado nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Para mim é sempre muito enriquecedor quando eu posso falar do que eu gosto de estudar, né, da minha área de atuação. Então, eu que agradeço o convite. Que maravilha. A gente gostaria que você começasse se apresentando para as pessoas poderem te conhecer, Elis, saber um Claro. pouco aí dessa carreira extensa que você tem. Bom, eu sou terapeuta ocupacional, sou formada há 17 anos e desde o início da minha formação eu comecei atuando com crianças e bem no início da minha formação eu encontrei a integração sensorial, que é uma abordagem que a terapia ocupacional usa como forma de intervenção, e me apaixonei por essa abordagem. Então, desde então, eu estudo muito e há um tempo atrás, há uns 2 anos mais ou menos, eu comecei a receber muitos pedidos de avaliação de adultos, que era uma coisa que eu não fazia, né? Eu tenho uma clínica aqui em Belo Horizonte, eu sempre atuei com crianças, e a gente começou a ver uma demanda muito grande e não tendo profissionais para atuar. E de um tempo para cá também começaram a surgir muitos estudos falando da abordagem da integração sensorial para adultos. Então eu comecei a dar consultorias e fazer atendimentos também para adultos. E a gente tem visto uma resposta muito significativa em relação a ganho de autonomia, de participação, né, desses adultos. Mas ainda hoje o meu grande público é o público infantil, então eu atuo muito com autistas, né? E assim, eu gosto muito, muito de falar sobre essa área, porque a gente vê, principalmente nas neurodivergências, o tanto que as pessoas elas têm dificuldades sensoriais e muitas vezes não sabem como buscar ajuda. Então, eu acho que o falar sobre a integração sensorial, sobre a terapia ocupacional, é uma forma de auxiliar as pessoas até saberem onde buscar ajuda, né? Com certeza. Com certeza, Elis. Vai ser muito bom te ouvir. Estamos aqui, ansiosos para aprender um pouquinho hoje com você. Fica à vontade. Eu posso falar um pouquinho da integração sensorial, então? Com certeza. Bom, eu sempre gosto de falar primeiro da terapia ocupacional, porque apesar de hoje ser uma profissão mais divulgada, a grande maioria das pessoas não sabe o que que é, né? E a abordagem de integração sensorial é só uma abordagem dentro da terapia ocupacional. Então, assim, a terapia ocupacional é uma profissão na área da saúde que ela trabalha com a reabilitação ou a habilitação dos indivíduos nos seus papéis ocupacionais. Então, traduzindo tudo isso, né? Nós assistimos aí de bebês de 0 meses até idosos, e o nosso maior objetivo é trazer independência e funcionalidade, pensando naquelas atividades que são significativas para cada grupo, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, nos papéis ocupacionais da criança, a gente tem mais de 8 papéis ocupacionais. O brincar é o grande centro desse papel ocupacional, porque é ali que a criança aprende sobre tudo, né? É ali que ela desenvolve motricidade grossa, fina, desenvolve as habilidades sociais. O brincar é o pré-requisito para todos os outros papéis ocupacionais. Dentro da infância, a gente ainda tem o lazer, o descanso, o ócio e o desempenho escolar, que são todas aquelas habilidades que a gente precisa para conseguir aprender. Pensando na vida adulta, né, a gente tem aí o nosso trabalho, que cada um tem um significado diferente, né? Então, o meu é ser terapeuta ocupacional, mas a gente tem outras ocupações dentro da vida adulta, que é também as atividades de vida diária, que é pentear o cabelo, escovar os dentes, tomar banho, as atividades instrumentais de vida diária, que são aquelas relacionadas também com autogerenciamento e que ajudam na independência. Então, a gente conseguir organizar um guarda-roupa, organizar uma rotina, todas essas são atividades instrumentais de vida diária. O lazer, que é uma das coisas que a gente mais Oi? negligencia hoje, né, Foi na nossa pegando vida quantos Lucas? adulta também. O saco da E a gente farmácia. pode citar aqui vários outros papéis ocupacionais. E a abordagem de integração sensorial, ela vem então como uma base na neurociência, onde a gente entende que
todo o nosso aprendizado, ele começa pelas sensações. Então, a gente, né, o bebê, antes de entender a função de um copo, por exemplo, ele bate esse copo, ele cheira, ele entende a temperatura, a força que ele tem que usar, e depois essas sensações vão ficando mais refinadas. E quando a gente não, o nosso cérebro não consegue interpretar de uma maneira organizada essas sensações, a gente gera respostas adaptativas inadequadas. O que que eu quero dizer com isso, né? Então, um toque que lá no bebezinho deveria ser muito organizador para ele, né? Porque a gente sabe que o toque acalma. Se o cérebro interpreta isso como uma noção de perigo, por exemplo, ou de desconforto muito grande, aquela criança vai entender que toda vez que ela é tocada, ela está frente a um perigo. E aí isso vai gerando reações reativas nela, dificuldade dela interagir com a mãe. E isso pode ir se alongando para o resto da vida, né? Então, eu estou falando do bebê porque a gente começa pensando nas sensações desde o nascimento, mas se a gente for pensar nós, enquanto adultos, a gente é exposto o tempo todo às sensações, ao barulho externo que eu preciso conseguir filtrar a qualquer informação mais relevante no ambiente. Eu estou exposta também a um fone que está aqui prendendo o meu cabelo, mas eu sei que isso aqui é temporário. Só que se isso começa a me gerar um desconforto muito grande, eu posso não dar conta, por exemplo, de participar de uma entrevista, de uma reunião. Então, todas as vezes que o nosso cérebro não consegue interpretar de uma maneira adaptativa ou da forma como ele deveria interpretar essa sensação, a gente vai ter prejuízos. E a terapia de integração sensorial, ela vem para entender aonde que essas sensações não estão bem incorporadas e organizadas e tratar essas sensações. A gente tem dentro, de uma pirâmide de aprendizagem, que eu gosto muito, né? Que ela mostra que a base do desenvolvimento humano são as sensações. Primeiro a gente desenvolve as sensações, depois a motricidade grossa, depois vem as atividades motoras mais finas, mais refinadas, depois a cognição, depois as atividades de vida diária, que é o que eu citei, como tomar banho, escovar os dentes, a cognição e as habilidades sociais. Então, se a gente tem uma base de uma pirâmide muito frágil, né, sensações muito frágeis, ou a interpretação sobre essas sensações muito frágeis, o resto da pirâmide vai estar muito frágil. A gente não vai conseguir realizar essas atividades da maneira como a gente deveria. Então, a terapia de integração sensorial, ela vem como uma abordagem para que a gente consiga chegar lá no topo da pirâmide, que é independência e autonomia nas atividades do dia a dia, no brincar, nas ocupações como o trabalho, o lazer e o descanso, né? E o ócio, que também é uma ocupação importante. Não sei se alguém quer me fazer alguma pergunta. Na medida que as pessoas forem perguntando, a gente pode estar olhando aqui, te passando. Você prefere que te pergunte no final? Como que você quer fazer? A gente pode fazer de uma forma mais interativa, né? As pessoas perguntando e a gente pode ir pausando e respondendo, Ótimo. não tem problema nenhum. Então, a gente pode deixar até aberto aqui para as pessoas ficarem à vontade. Quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mãozinha aí e pode fazer a pergunta aqui, tá bom, gente? Mas se não quiserem, pode digitar ali no chat. Aí a gente fala e você vai respondendo, então, tá bom, Elis? Combinado. Beleza, fica à vontade. Bom, direcionando um pouco a nossa fala para a neurodivergência, né? Hoje a gente tem vários estudos que mostram que dentro das neurodivergências, a gente tem muitas questões sensoriais. Pensando no autismo, é um dos critérios diagnósticos, né, para o autismo ter questões de hiperresposta, principalmente sensoriais. E aí, se a gente for pensar a nível de estrutura cerebral, as estruturas cerebrais do autista é um pouco diferente, principalmente nessa região onde é processada essas informações sensoriais, porque a gente tem que entender que todas essas sensações que chegam pelo nosso corpo, elas são registradas externamente, por exemplo, o toque, mas elas são encaminhadas para o cérebro e lá elas são processadas e geradas informações para a gente ter respostas, né? Então, vou dar um exemplo claro, assim, quando a gente toca, por exemplo,
no fogão e ele está quente, essa informação do calor chega pelas nossas vias táteis, chega lá no cérebro e fala: olha, perigo, vamos levantar essa mão daí, senão você vai se queimar. E a gente tira a mão para que a gente não se queime. E a gente sabe que, para além dessas informações irem para o cérebro e serem processadas lá em relação à velocidade e intensidade, elas também se juntam a outras áreas no cérebro, que são as circuitarias que a gente tem, relacionadas à emoção. Então, toda vez que eu lido com uma sensação que é muito aversiva para mim, ela é processada lá no meu hipocampo, que ele diz assim: olha, isso não tá legal, isso não tá bom. E aí eu não vou querer me expor a essas sensações novamente, porque eu vou ficar com aquele registro emocional e da sensação física, muitas vezes, né? Tem alguns estudos que falam para a gente que pessoas com transtorno de processamento sensorial, os registros táteis que elas têm quando a gente fala aí de uma hiperresposta, ou seja, aquela pessoa que sente demais uma sensação, a leitura que o nosso cérebro faz é de dor. A gente tem relatos de adultos que falam isso. Olha a etiqueta, eu sinto como se estivesse cortando a minha pele. Então, qual a chance de eu querer usar uma etiqueta de novo? E aí, pensando nessa prospecção, a gente pensar numa criança lá na escola que está numa fila e é tocada de forma inesperada. Se ela não tem um bom processamento, ela vai reagir de três formas que a gente fala, que é lutar, fugir ou congelar. E quando essa criança luta, que é no sentido de eu quero sair daqui, esse estímulo está me incomodando demais, eles podem ser lidos como crianças que são agressivas ou crianças que são briguentas demais, sendo que, na verdade, o topo ali do iceberg é o comportamento, mas o que está por baixo é a sensação. E se a gente for pensar nisso no adulto, talvez é aquele adulto que não gosta do toque, que tem dificuldade, às vezes, de se relacionar com outro adulto, porque é muito difícil, por exemplo, a saliva do outro na hora do beijo, ou na relação sexual, ele tem dificuldade de sentir o carinho do outro, e não é falta de afeto, muitas vezes, né? Pode ser mais essa dificuldade mesmo, ou essa interpretação em relação às sensações no próprio corpo. E a gente sabe que dentro, né, da neurodivergência, a gente estava falando do autismo, de como que essas estruturas elas são diferentes e por isso é processada a informação de uma maneira diferente, mas se a gente for falar do TDAH também, a gente tem uma diferença nas circuitarias e na forma como é processada essas informações também a nível de sistema nervoso central. Então, essas crianças, elas têm uma tendência, às vezes, ao contrário, de perceber de menos e precisar tocar demais para o cérebro entender, olha, tem uma informação aqui. E aí, é aquela criança que abraça demais, que aperta o outro demais, que precisa sentir e quebra todos os brinquedos porque precisa de mais informação do que é esperado. E é aquele adulto também que vai conversar, só consegue conversar encostando, e aí as pessoas começam a, poxa, gente, eu não gosto de que me encoste, mas ele tem essa necessidade do toque. É claro que eu não estou dizendo que todo adulto que tem esse comportamento tem um transtorno do processamento sensorial, mas pensando na neurodivergência, o que a gente vê, às vezes, em relação a diferenças aí do comportamento sensorial de um autista para um TDAH, por exemplo, passa muito por essa linha, né? O autista muitas vezes ele se esquiva de uma sensação e o TDAH ele pode buscar para mais essa sensação. E aí, como que é feito também essa avaliação, né? A gente hoje tem testes padrão ouro para identificar isso, porque nem tudo que reluz é ouro, né, Rogério? Às vezes a gente tem um comportamento e a gente põe tudo numa conta só. Por exemplo, essa criança, ela não gosta de toque, então ela é uma hipersensível tátil. Ou esse adulto, ele toca demais
É porque ele tem uma hiporresposta tátil. E às vezes aquele adulto tem uma baixa discriminação, ele não consegue perceber essa sensação no corpo, ou a criança não consegue perceber a sensação no corpo, e ela se esquiva porque ela não sabe o que que é aquilo ali. E o cérebro dela, mais uma vez, pode fazer a leitura de isso é um perigo. Então, hoje a gente tem testes padrão ouro para a gente conseguir avaliar isso de uma maneira muito delicada, né? E um ponto que é muito importante até para a gente pensar a nível de intervenção para as questões sensoriais é o impacto funcional que isso tem. Que eu acho que é outra pergunta que todo mundo me faz, assim. A Elisa, até que ponto que isso não é só um querer, uma chatice da pessoa, ou precisa de fato de uma intervenção? E esse é um aspecto importante. Dentro das dificuldades sensoriais, a gente encontra muitos quadros de seletividade alimentar. E aí sempre a pergunta: até que ponto que não é uma preferência, até que ponto que não é uma dificuldade de fato sensorial? Preferência é quando eu posso escolher, eu escolho não ser tocada, mas se eu for, tá tudo bem. Eu escolho não comer jiló, porque eles odeiam comer jiló. Mas se tiver um pedacinho ali no meu prato e eu tiver que engolir, tá tudo certo, isso não vai me desorganizar. Só que se eu sou exposta àquele estímulo e eu me desorganizo, tenho muita dificuldade de me reorganizar, e isso não é uma escolha para mim, o meu organismo de fato não está dando conta daquela sensação, isso me atrapalha no dia a dia, porque eu tenho dificuldade de interagir, porque eu tenho dificuldade de estar em outros ambientes com outras pessoas, porque se ela me tocar, pode ser que eu me desorganize demais ou aquela roupa com aquela textura eu não suporto, se eu usar aquilo, me dói o corpo, me coça o dia inteiro, isso já não é uma escolha. Isso sim pode ser uma dificuldade aí no processamento sensorial, né? Então, a gente hoje tem avaliações muito sensíveis para isso, principalmente fazendo uma leitura do impacto que isso tem no dia a dia, tanto da criança quanto do adulto. E aí, falando das neurodivergências, né, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que se enquadram dentro de um neurodivergente, eles têm muitas inflamações cerebrais. Por um tanto de questões aí, né? A gente sabe o TDAH, então isso é muito intenso. E isso faz também com que haja uma dificuldade de processamento e de leitura do cérebro em relação a essas informações sensoriais. E o tratamento, ele é muito importante para a gente dar qualidade de vida para essas pessoas, né? Porque é o que eu disse, assim, se isso for uma escolha minha, tá tudo certo, eu escolho não usar uma blusa de lã. Mas se isso for muito difícil no meu dia a dia, eu não vou conseguir conviver, ou eu posso fazendo ajustes para eu mascarar, que é o que acontece muito às vezes dentro do TEA de mulheres. Eu mascaro, mas quando eu chego em casa eu já não dou conta, eu tenho que ficar um bom tempo sem sair. Nath, você levantou a mão, desculpa, eu tô aqui falando. Não, tranquilo, é sempre ótimo escutar ele. Então, né, você foi falando e eu fui pensando nisso mesmo. E aí, duas coisas que seriam isso do MESC, enquanto às vezes tem uma, uma sobrecarga sensorial, mas né, entre aspas, compensado, mascarado, para poder lidar socialmente essas consequências. Então, né, seria uma pergunta um pouco nisso, quando você foi falando, e uma outra que eu fiquei pensando quando você foi falando, é o quanto que quando vem a pré-puberdade, a adolescência, né, os hormônios sexuais, o quanto que isso influencia, né, as questões sensoriais, o quanto, de uma certa forma, aumenta, né, ou pode diminuir outros, como que funciona? Claro, Fez sentido? ótimas perguntas, super, Nath. Bom, então, primeiro em relação ao MESC, a gente vê que isso acontece muito mesmo, principalmente em mulheres, é muito mais evidente. Mulheres adultas principalmente, porque elas vão tolerando aquele incômodo, aquele desconforto, às vezes com um band-aid que está ali no pé, ou com o som do ambiente que ela está trabalhando. Só que ela chega em casa, eu falo que assim, ela transborda, né? Eu brinco que todos nós temos uma xícarazinha de sensações. Tem gente que tem uma xícara maior para o auditivo, tem gente que tem uma xícara menor.
Os neurodivergentes, de uma maneira geral, a xícara é sempre menor para várias sensações. Então, o transbordar acontece de uma maneira muito mais intensa, e depois o conseguir se reorganizar leva um tempo muito grande. A gente não vê tanto esse comportamento em crianças, porque a criança ela não consegue nomear muitas vezes muitas sensações, da onde que está incomodando. Então, vira um comportamento desorganizador. Isso é ótimo, porque é um sinal para a gente que tem alguma coisa não funcionando bem. Mas no adulto, o masking, ele costuma acontecer muito, só que a consequência disso depois é muito grande. E aí junto vem a ansiedade, a depressão, porque a gente sabe, até pegando um gancho para o que você está falando da puberdade, por exemplo, eu vi uma pergunta aqui da Fernanda. Fernanda, eu já te respondo, tá? Pegando um gancho em relação à adolescência, a gente sabe que as sensações elas passam por circuitos neuronais que são muito influenciados por hormônios como a serotonina e a melatonina, por exemplo. Então, se eu tenho uma desorganização tátil, que ela está relacionada também com o hipocampo, que é a emoção, que ela passa por circuitos onde tem uma produção muito grande de serotonina, eu tenho uma tendência a baixar um pouco mais essa serotonina, e aí vir outros comportamentos associados. Eu tenho uma adulta que eu atendo, e é muito legal trabalhar com adulto, porque eles conseguem nomear isso com mais facilidade, que ela achava que ela tinha um transtorno de despersonalização. E aí, quando a gente começou a trabalhar, né, algumas questões sensoriais, ela começou a entender que era uma ansiedade gerada por um excesso de informação sensorial, principalmente vestibular e auditivo. E aí, quando a gente foi dando mais instrumentos para ela conseguir se entender e estratégias para ela conseguir diminuir um pouco dessas sensações que ela tinha no dia a dia, isso diminuiu assim significativamente, né? E a psiquiatra que acompanha fala, Elisa, a gente hoje não daria mais esse diagnóstico para ela. Então, o masking ele acontece de uma forma muito intensa, sim, principalmente em mulheres. E principalmente com quadros onde a gente saiba e que está relacionado às questões principalmente vestibulares e táteis. Te respondi, Natália, essa foi a primeira, né? Deu para entender? A segunda pergunta foi em relação aos adolescentes, né? E aí é muito interessante você fazer essa pergunta, porque assim, quando a gente está na adolescência ou na menopausa, por exemplo, a gente tem uma mudança muito grande de hormônios. E aí, mais uma vez, algumas circuitarias passam exatamente aonde são alguns hormônios, eles são ou são liberados ou eles são processados. Então, há uma desorganização sensorial de base, de fato, por causa da mudança hormonal. E até em intervenção, o que a gente vê com crianças é que às vezes elas passam por uma intervenção, ganham alta, e depois de um tempo, quando começam a entrar na adolescência de novo, com essa mudança hormonal, a gente precisa retomar, por exemplo, uma intervenção, porque a mudança é tão intensa, principalmente para meninas, que é muito maior essa mudança hormonal, que ela acaba dando uma desorganizada sensorial, mas porque são circuitarias que elas se entram em incongruência em relação a esses hormônios. Te respondi? Agora eu vi uma pergunta aqui, Rogéria. Deixa eu só ler aqui, peraí. Da Fernanda, por que mulheres Por que apresentam mulheres mais? apresentam mais masking? Isso. Então, é interessante você perguntar isso, Fernanda, porque há um tempo atrás a gente achava que um número principalmente de autistas, era muito menor de mulheres. E hoje a gente sabe que não é. A gente sabe que, né, tem estudos aí mostrando que eles estão muito parecidos, mas que isso acontece, a gente achava que era menor por causa do masking. E por que que acontece? A mulher, ela tem áreas cerebrais muito desenvolvidas para a questão da linguagem e também em relação a emoções. Então, ela consegue muitas vezes mascarar o que ela está sentindo, porque ela consegue fazer uma leitura social um pouco mais ampliada, assim, do que o outro espera de mim, e ela consegue dar esse retorno.
social para o outro, porque eu vejo o que, que o outro espera de mim, só que na verdade isso está gerando um sofrimento muito grande para ela. Então, a gente tem, né, o mais masculine por causa dessa leitura social e porque a mulher também usa muito mais imitação e modelo. Então, se eu vejo que a minha amiga está jogando o cabelo, eu começo a jogar o cabelo. Se eu vejo que a minha amiga está usando um batom vermelho, eu começo a usar um batom vermelho. E muitas vezes não é porque eu quero, é porque eu estou vendo o que a sociedade espera de mim. Te respondi, Fernanda? Não estou Respondeu. vendo ela. Fez sentido para você? Fez, fez sentido. Não, ótimo. Rogério, não sei se tem mais alguma pergunta. Se É, você quer me fazer alguma pergunta. eu quero te fazer uma pergunta. É muito comum, a gente sabe, o transtorno de ansiedade ser uma comorbidade, por exemplo, no TDAH, né? É uma Sim, comorbidade muito comum. É comum também o transtorno de processamento sensorial nesses é, casos. E outra coisa é a questão, eu acho, na psicologia, né, a gente costuma dizer que a gente tem que estar atento aos extremos, né? Quando é de mais, quando é de menos. E aí eu acho que isso conversa muito com o que você falou antes, em relação, nem tudo vai ser um transtorno de processamento sensorial, né? A pessoa pode, de repente, uhum, gostar de conversar e tocar. Ela pode ter, inclusive, ter aprendido isso, né? Eu acho que é estar atenta mesmo àquela intensidade, né? Quando sai aquele padrão considerado normal. Não gosto muito de usar essa palavra, mas foi a que veio aqui. É isso. exatamente. Bom, em relação à sua primeira pergunta, sim, é muito comum o TDAH. Eu acredito, inclusive, que daqui a pouco vai ser um dos critérios diagnósticos para o TDAH também, assim como a gente hoje tem, né, a questão sensorial dentro do transtorno do espectro autista. E a gente vê que acontece numa frequência muito alta, principalmente relacionado ao sistema vestibular. O que que é o sistema vestibular? É a É um sistema que está dentro do meu ouvido interno e ele me dá muito a noção do movimento da minha cabeça em relação ao meu corpo. Então, todas as vezes que eu me movimento, eu estou instigando esse sistema. E o TDAH, ele tem uma necessidade muito grande de movimento, né? E ele tem muita busca por movimento. A gente vê umas estratégias muito interessantes aí na internet, em outros países, que eles colocam bicicleta embaixo da carteira para a criança ficar pedalando enquanto ela, né, ela estuda, por exemplo. A gente tem outros recursos que a gente usa, às vezes uma faixinha na cadeira para a criança ficar se movimentando. E isso está muito relacionado com esse sistema que nos dá essa informação em relação ao movimento. Então, quando ele está funcionando para menos, muitas vezes, é como se eu precisasse falar para o cérebro assim, olha, acorda aí, acorda, só que eu não consigo medir a quantidade de informação que eu mando para o cérebro. Então, começo a buscar, começo a me movimentar numa tentativa do cérebro conseguir registrar essa informação. Então, dentro do TDAH também é muito comum, principalmente relacionado ao sistema vestibular, né, questões vestibulares, e eu acredito que daqui a um tempo isso vai vir aí como um critério de diagnóstico. E a outra pergunta sua foi qual, Rogério? Foi em relação à intensidade, né? A gente está atento a isso, né? Um Sim, comentário. sim. Faz sentido isso. É a intensidade e o impacto que isso tem na nossa vida também, né? Eu sempre brinco assim, olha, eu não gosto de jiló. Eu já experimentei jiló de todas as formas possíveis. Frito, assado, cozido. Não gosto, mas eu não me incomodo se alguém estiver do meu lado comendo jiló. Eu não deixo de ir numa casa ou numa festa se tiver jiló sendo servido. Mas o impacto é desse tamanho, eles tem muitos adultos que não toleram, por exemplo, participar de um jantar porque o barulho da comida incomoda, porque o cheiro da comida incomoda. E aí a gente vai vendo o impacto que é social, fora a questão alimentar, muitas vezes, porque às vezes é uma seletividade muito grande, mas vão atingindo outros níveis e outras esferas de autonomia também da pessoa. Ela vai deixando a participação social, às vezes ela vai deixando, inclusive, de usar os talheres, porque ela não consegue comer com um talher de
né, de metal. Então, quando o impacto começa a ser muito alto, a pessoa começa a perder a função e perder a participação social, aí é um alerta para a gente que é importante fazer uma avaliação. Ai, maravilha, Elis, obrigada. E o quanto é bom, né, a gente estar atento a isso, né, para a gente poder, de posse dessa informação, praticar mais a nossa empatia, ter um cuidado, né, porque nem tudo é frescura, né? A gente precisa Nossa, respeitar a Rogéria, limitação dos outros. é isso. E é muito importante a gente fazer uma, né, vocês usam o termo de psicoeducação para as famílias, às vezes para o companheiro, para o parceiro daquela pessoa que está em intervenção, porque é isso, é muitas vezes lido como é frescura, se dá um couro isso vai melhorar, né? E pode dar um couro, não vai melhorar. E tem muitas estratégias que a gente pode fazer para minimizar esses desconfortos e pensando muito no casal. Tá, vamos achar um meio termo aqui que os dois fiquem confortáveis, né? Tem um livro que eu gosto muito que chama Vivendo Sensorialmente. É um livro que hoje é uma a autora é uma das autoras que mais estuda sobre integração sensorial e o perfil sensorial, e ela fala muito sobre isso, assim, o que que a gente pode ir usando no dia a dia, não para mascarar, mas para eu minimizar o meu desconforto, entender qual que é o meu perfil, se eu tenho um perfil de mais buscar mais uma sensação ou me esquivar mais. E pensando no casal, o que que a gente pode fazer em comum para que a gente consiga andar no mesmo caminho, respeitando cada um as suas diferenças, né? Então, isso é muito importante, a gente educar o outro, educar as famílias e até se educar. A gente estava falando do MESC, e muitas vezes a gente explode e transborda, né? Tem um boom aí de questões sensoriais e a gente não consegue perceber o que que é. Quando a gente começa a se conhecer e se entender, a gente começa a se respeitar. Ou a usar estratégias, porque dentro da integração sensorial, a gente pode fazer orientações de estratégias que façam com que a gente minimize um pouco das sensações. Então, eu posso usar essas estratégias preventivamente, para eu nem chegar a ter, né, uma desorganização sensorial. E isso também faz parte da educação sensorial. Então, isso é extremamente importante. Maravilha, obrigada, Elis. Nath, depois temos a pergunta da Michelle. Isso, eu ia falar da pergunta da Michelle Prima. É, a Michelle perguntou, altas habilidades, superdotação, teria essa sensibilidade maior, né? E a que eu queria perguntar é sobre, na hora que você falou, estou pensando sobre sobrecarga, né, alguns têm estímulos mais intensos, mas eu fiquei pensando quando que acontece quando é muitos estímulos de uma vez, né? A pessoa não tem algo que é muito intenso, mas o acúmulo que leva à desorganização e o quanto às vezes é difícil para essa autopercepção, né? E a percepção de quais estímulos são. E aí pensando o que que ajudaria, né, a pessoa quando ela, seja pela sobrecarga, normal, em que ela se encontra, mas ela não consegue encontrar qual é a via que estão vindo nessa sobrecarga, né, como se fosse um acúmulo de vários lados. O que que poderia ajudar ela a começar a reconhecer? Fez sentido a Ótimo. pergunta, eles? Tá. Fez. Eu acho que eu entendi sim, mas vou tentar traduzir ela aqui e se eu não tiver entendido direito, você me fala. Então, respondendo a uma pergunta que teve aí primeiro, sim, isso acontece sim na superdotação e, né, nas altas habilidades também. Na verdade, tem sido até um dos critérios para altas habilidades agora, questões sensoriais, porque a gente vê que geralmente esses adultos, essas crianças, eles têm uma sobrecarga sensorial muito grande. E de novo, né? O funcionamento cerebral deles é muito diferente. A gente tem circuitarias ali que estão funcionando a todo vapor, em contrapartida com outras que não estão funcionando tão bem assim, se a gente for fazer um exame ali de funcional, né, a nível de cérebro. Então, é importante a gente ter esse olhar em relação às questões sensoriais, porque sim, eles têm acontecido eles vêm muito em conjunto com a superdotação e as altas habilidades. E aí, Natália, a sua pergunta foi, deixa eu só ver se eu entendi.
Quando a pessoa está exposta a muitos estímulos, ela tem uma sobrecarga, mas ela não consegue identificar o que que sobrecarregou ela, né? E o que que a gente pode fazer para ajudar ela a identificar, certo? É isso mesmo? Tá. Então, às vezes é muito difícil mesmo a gente conseguir entender, né, qual foi o estímulo que sobrecarregou. Eu falo que nós mulheres, a gente tem um exemplo clássico de sobrecarga sensorial, que é quando a gente está de TPM, que qualquer excesso de luz, um som que no dia a dia não incomoda, passa a incomodar. Então, a gente sente muito isso na pele. E muitas vezes, quando a gente está num lugar que tem todos esses estímulos concomitantemente, é muito difícil e talvez sejam todos eles. Porque é o que eu falei do copinho, a gente vai acumulando sensações ao longo do dia, né? E a gente tem um limite. A hora que transborda, a gente se sente sobrecarregado. Então, pode ser que sejam todos esses estímulos. Eu acho que o mais importante é a gente entender no dia a dia, fora um dia que esteja tão sobrecarregado, o que que me traria um desconforto. Então, por exemplo, eu tenho muito desconforto com luz, principalmente essas luzes fluorescentes. Quando eu estou exposta há muito tempo a esse tipo de luz, eu já percebi que isso me incomoda. E aí, se eu estou num lugar que tenha muita luz, muito barulho, né, gente me esbarrando o tempo todo, talvez o meu copo vai encher muito mais rápido. Então, é a gente se perceber no dia a dia como que a gente percebe esses estímulos. Mas muitas vezes é difícil para o neurodivergente, porque às vezes é tanto desconforto com uma sensação que ele já vem com essa memória de desconforto e tudo fica desconfortável. Só que dentro da terapia de integração sensorial, a gente tem alguns estímulos que a gente chama de estímulos inibitórios do sistema nervoso central, que são aqueles estímulos que ajudam na organização. A gente tem estímulos que são excitatórios, que é como se a gente aumentasse ali, né, o cérebro tivesse mais no vermelho, mais em alerta, que é importante às vezes para aquela pessoa que tem um tônus mais baixo, que se sente, né, assim, que tem uma característica mais down, um nível de alerta mais baixo. E a gente tem os estímulos excitatórios, que são aqueles que ajudam o cérebro a fazer um ajuste. É como se eles acomodassem a informação ali e protegessem para o cérebro não ficar em alerta tão constante. Então, o que ajuda muito quando tem uma sobrecarga sensorial é usar esses estímulos inibitórios. E o que, que são esses estímulos inibitórios? São aqueles estímulos que estão dentro da propriocepção, que é quando a gente puxa, empurra e aperta alguma coisa. Então, por exemplo, fazer uma musculação mais intensa ajuda muito, né? Eu sei que eu vou ter que ir para uma festa que lá tem muito barulho, que tem muita luz e eu vou me desorganizar. Naquele dia eu posso fazer uma musculação mais intensa. Ou eu vou para um lugar que eu preciso prestar muito atenção, ficar muito atenta, mas o som ou o ar condicionado me incomoda, porque a temperatura também é sistema tátil. Eu posso usar, por exemplo, um canudo e beber água num canudo, porque o sugar também é um estímulo inibitório para o cérebro e ele me ajuda muito a organizar. Ou, né, outros estímulos que ajudam além da propriocepção é o tato profundo, que é a massagem, é um cobertor de peso. Então, muitas vezes eu oriento já os adultos a ter um cobertor de peso e dormir todas as noites com aquele cobertor. E se tiver alguma atividade que ele saiba que é um pouquinho mais desafiadora do ponto de vista sensorial, é usar aquele cobertor em cima das pernas, né? Por exemplo, durante uma palestra que ele está assistindo pela internet, porque isso vai ajudar ele a se organizar. Então, o importante é a gente usar esses estímulos. E, claro, buscar uma avaliação de um terapeuta ocupacional que possa ajudar a identificar quais são esses estímulos que são mais desorganizadores e mais organizadores para aquela pessoa, para a gente pensar em estratégias muito personalizadas para ela. Bem interessante. Elise, eu fiquei pensando, quando você falou do cobertor de pressão, aqui no Brasil é um pouco mais difícil, né, a gente conseguir acesso a ele. E aí eu fiquei pensando se um pouco disso também seria possível com as roupas térmicas, né, perdi de onde a pessoa mora, mas térmicas, aquela segunda pele, se isso ao longo do dia também poderia ser uma forma de ajudar, por exemplo.
ou se tem que ser né, o cobertor mesmo. É assim, veio uma interrogação aqui agora, viu? Não, claro. Então, essas roupas mais justinhas, elas ajudam muito, sim. Porque toda vez que eu vou respirar, eu faço uma contração contrária. Lembra que eu falei que a propriocepção, ela ajuda a organizar? E a propriocepção é quando eu ativo um pouco mais os meus fusos musculares. Por isso que eu falei da musculação, por isso que eu falei, né, do sugar, porque ali eu tô ativando mais. E a roupa mais apertada, toda vez que eu respiro, eu preciso fazer uma força um pouquinho maior para vencer a elasticidade dessa roupa. Então, pode ajudar sim. Mas não são todas as pessoas que toleram esse tipo de roupa. Então, por isso que é importante a gente, né, testar e se autoconhecer também. Eu tenho crianças que. Adultos também, que eles se apropriam muito do cobertor de peso, mas não toleram usar legging, por exemplo, ou roupa de ginástica, né? Então tem que ser muito avaliado caso a caso, mas pode sim, algumas pessoas beneficiam muito disso. Ótimo. E eu fiquei pensando também nesse, que eu já tive pacientes que falam sobre usar a roupa de cama naquele material cetim, de seda. O quanto eles Uhum. sentem que isso também faz. E aí seria nessa mesma, né, na longe do, igual o cobertor tem, isso de, da textura, né, ser mais também agradável para a pele, e isso também ajudar ao longo da noite. A organizar. Então, o de cetim eu já não colocaria numa, é, num quesito assim clichê, sabe? Porque a gente tem assim, qual é o estímulo que organiza? Propriocepção. Então, a gente até brinca assim, se eu não sei o que fazer, eu uso a propriocepção, porque ela não tem erro, ela não vai desorganizar. É nesse sentido. Diferente do sistema vestibular que pode desorganizar ou do sistema tátil, né? O sistema proprioceptivo não desorganiza. Mas o lençol, por exemplo, de seda, de cetim, como ele tem um toque mais suave, quando a pessoa tem uma hipersensibilidade tátil, como ele é um toque leve, ele é um estímulo mais excitatório. Então, para algumas pessoas, ele pode ser mais desorganizador do que organizador. E aí, se a gente não tem acesso a um cobertor de peso, por exemplo, a gente pode pegar um peso de porta e colocar sobre as pernas, ou uma almofada mais pesada e colocar sobre as pernas, ou pegar uma bolsa, né? Mulher anda com bolsa, um monte de coisa dentro, uma bolsa mais pesadinha, e colocar sobre as pernas, por exemplo. Isso ajuda muito a aumentar, porque aí o tato profundo, né? Ajuda muito a organizar e ajuda muito também a controlar a respiração. Porque quando eu começo a me organizar, eu diminuo o fluxo de respiração, eu melhoro a oxigenação cerebral e eu diminuo o nível de ansiedade. Porque quando eu estou exposta a muito estímulo sensorial desorganizador, eu começo a respirar cada vez menos, porque o meu cérebro interpreta isso como um perigo, e aí eu diminuo minha oxigenação cerebral, eu começo a aumentar minha ansiedade, e aí vai um efeito cascata. Então, esses estímulos proprioceptivos mais pesados, eles ajudam muito a melhorar a respiração, que também ajudam a diminuir a ansiedade. Eu acho que tem uma Maravilha. pergunta aqui também. É isso que eu ia perguntar, falar da Mariana. Ela pergunta se pessoas neurotípicas também podem ter alguma hipersensibilidade. Com certeza, Mariana. Na verdade, a terapia de integração sensorial, ela foi criada observando pessoas neurotípicas que tinham dificuldade de aprendizagem. E aí, a Jean Ayres, que é a criadora, né, dessa abordagem, ela começou a observar que essas pessoas tinham alguns padrões de hipersensibilidade ou hipossensibilidade, e aí a teoria foi criada. E hoje eu recebo muitas crianças lá no consultório, mais crianças do que adultos, típicos, com dificuldades sensoriais, e que vão impactando numa série de coisas, assim, né? Na participação social, às vezes a criança não consegue ir na escola, por exemplo, porque não consegue vestir o uniforme da escola. O adulto, ele se força a usar o uniforme lá da empresa. A que custo? A gente sabe que é um custo muito alto, mas a criança não tolera e às vezes ela deixa de ir na escola. Mas isso pode acontecer sim muito com crianças neurotípicas, crianças, adultos neurotípicos. Imagina.
Não sei se tem mais alguma pergunta. Rogério, se você gostaria de me fazer alguma pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário mesmo, quanto que a gente fala muito de avaliação multidisciplinar, né? Mas o quanto que a gente pode e deve estar falando também desse olhar, né? Múltiplo, assim. Acho que evita rótulos, aumenta a empatia e a gente acaba por saber bem mais da pessoa que está ali na nossa frente, né? É verdade. É verdade. Eu Mas acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se respeita. E eu acho que essa máxima vale para o outro também, né? Quanto mais a gente tem informação sobre o outro, sobre o funcionamento do outro, mais a gente respeita o outro também, né? exatamente. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pode escrever, a gente lê aqui também. Acho é um Fica à vontade. conhecimento muito válido. Vai, quem é? Eu, Rafa. Fala. Eu queria comentar, eu vejo, né, eu não sei como que eles também podem dizer pelo, mas quando tem nas faculdades, algumas começaram a fazer uma sala para organização, né, sensorial, tem tido em aeroporto, em alguns lugares, né, essas iniciativas de os ambientes, né, somente voltados para o autismo, mas que outros, né, da eles também poderiam usar. Mas o quanto isso tem sido, né, na terapia, tem sido consultado, tem realmente as coisas lá. Pensam, na hora que você falou da propriocepção, fiquei pensando, ele é inibitório, ele ajuda a organizar. O quanto ali está para ajudar a diminuir os estímulos, mas o quanto essas salas têm, né, algo também que ajude a organizar, e não só sair, né? Na ICDS mesmo, que é o congresso que a gente tem, né, do ano passado, tinha uma sala que era do silêncio, que era para isso, para as pessoas irem, né? Então ela é muito importante, mas ela não vai trazer isso talvez regulação. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Você já conhece algumas aqui, né? Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. Uhum. A gente tem um número, né, visto um número cada vez maior dessas salas de integração sensorial em vários espaços, né? Aqui em Belo Horizonte eu conheço a da Arena MRV, foi da Arena, agora eu tô confusa se é no Mineirão ou na Arena. E que eu acho que é uma iniciativa muito importante, porque ela usa muito o princípio que eu disse para vocês de estímulos inibitórios. A função é exatamente de organizar, mas a modulação, de fato, ela acontece quando tem uma intervenção bem assistida, né? Que é eu saber assim, o tanto de estímulo que eu tenho que dar e quais são os sinais que eu tenho que esperar dentro daquela intervenção. Então, quando eu dou um estímulo, o que que eu espero como uma resposta para eu entender que o cérebro está de fato respondendo àquele estímulo? Então, eu acho que são iniciativas muito importantes, sabe, Nath? Porque eu acho que partem muito desse princípio assim, olha, tá demais. No campo de futebol, com aquele tanto de estímulo, eu preciso de um espaço para me recolher, e muitas vezes para eu ficar embaixo de almofada, e muitas vezes para eu conseguir ali me balançar um pouquinho, mas o objetivo realmente não é o da modulação, porque aí isso vai acontecer dentro de uma intervenção, com um profissional adequado, né? Parte muito mais pelo autoconhecimento ou parte muito por um dos princípios da integração sensorial, que é seguir a liderança. O que que quer dizer com isso, né? Às vezes a criança, ela não precisa de um estímulo vestibular muito intenso, porque isso vai aumentar o nível de alerta, mas ela quer muito o balanço, porque o balanço é importante para ela naquele momento. E aí eu tenho que ter um olhar, um conhecimento clínico para deixar ela começar a conduzir a intervenção e eu ir modificando e dando os estímulos que são importantes para ela durante aquela intervenção. Então, dentro de um espaço como esse, né, que você citou, a gente não consegue fazer esse segmento de liderança. A gente vai muito mais mesmo para tentar ali naquele momento, eu falo que é colocar panos quentes naquela sensação. Ele vai melhorar é, naquele momento, mas não vai fazer uma modificação cerebral grande, né? Que é o que acontece quando a gente faz dietas sensoriais ou estratégias sensoriais.
a terapia de integração sensorial ela é uma intervenção que acontece dentro do consultório, precisa, né, de uma estrutura, porque eu preciso dar essas sensações com balanço, que é o estímulo vestibular, com tato, com a propriocepção, mas eu posso dar recursos externos, né, para a família ou para aquele adulto, utilizar em outros momentos para ele conseguir melhorar naquela situação ali, só para ele não se desorganizar, mas aquilo ali não vai fazer uma modificação cerebral, o que vai fazer é a intervenção em consultório. Não sei se deu para, né, se eu respondi o que você perguntou e se deu para entender. Joia. Gente, Deu pode sim. comentar aqui. É, eu ia comentar porque tem no cinema, né? O cinema mais adaptado tem ocorrido mais em vários estados. E essas salas eu tenho achado muito interessante, essas propostas. Então é ótimo saber pela perspectiva da integração sensorial. É como se fosse uma estratégia sensorial, mas não é uma Uhum, intervenção de integração uhum. sensorial. Eu, foi bem lembrado isso, Nath. Eu achei o máximo essa sala, né? Colegas, nossos colegas precisaram usar a sala. Eu achei que bom que essa sala existe. Eu achei assim um cuidado tão grande. Eu achei É, muito, muito legal mesmo lá na CBS. E Elis, a gente sabe que tem uma confusão, às vezes, quando a gente pensa comportamentalmente falando, o comportamento da pessoa TDAH com a pessoa que tem alteração no processamento auditivo central, né? Que tem uhum, comportamentos de inquietação e muito semelhantes, né? E na escola as queixas são bem semelhantes, tanto que às vezes é tratado até um em detrimento do outro, porque vê aquele que está afetando mais, porque o outro só consta ali, mas não é o que está atrapalhando o funcionamento daquele estudante, por exemplo. Essa questão uhum. uma possível alteração, né, nesse sistema vestibular, né, que eu não consigo falar sobre ele, assim. O mau funcionamento dele, você saberia dizer se seriam comportamentos, assim, semelhantes dessa inquietação, de desatenção? Como é que Uma ótima acontece isso? pergunta, Rogério. Sim, o sistema vestibular, ele está muito relacionado também com o nosso nível de alerta, né? Então, muitas vezes aquela criança ou aquele adulto que tem uma alteração no sistema vestibular, ela vai apresentar alguns comportamentos, que é, ou ela vai ter muita dificuldade, por exemplo, de estar no lugar que ela não tem os pés bem apoiados no chão, ou ela vai ter uma busca muito grande, ou vai ter uma aversão ao movimento. Então, o lugar que ela tiver que se movimentar um pouco mais, ela vai ficar tonta, ela vai se desequilibrar. É diferente do labirintite, tá? Que a labirintite é uma inflamação no labirinto que você tratou, fica tudo bem. O sistema vestibular, a gente está falando da informação que chega lá no sistema nervoso central. E também tem aquelas crianças com questões vestibulares que são hipossensíveis, ou seja, elas precisam de muito mais informação para o cérebro conseguir fazer esse registro do movimento. Então, são aquelas crianças que vão correr, 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 correr e não perceber. Quando a gente faz um teste no consultório, a gente coloca elas numa plataforma que gira e a gente gira elas, né? Tem uma quantidade certa de vezes, a gente vê que elas não apresentam nistagmo, por exemplo porque o cérebro não percebeu que tem movimento ali. Ou são aquelas crianças que, assim, estão a mil pelo Brasil no parque, as outras ali, elas vão ficar tontas, vão enjoar, e ela não percebe nada. É como se ela não percebesse o tanto de informação que ela está dando para esse cérebro. Então, tem sim uma correlação quando a gente tem uma hiporresposta vestibular com um excesso de movimento. A criança fica tentando, né? Ela tenta se movimentar para tentar mandar uma informação que o cérebro registre e fale: olha. Eu estou me movimentando, agora chega, tá bom, né? Porque o nosso cérebro é tão interessante que, igual a gente tem essa sensação de saciedade, de eu comi, tô saciado, a gente é assim com as sensações também. Né? Assim com a sensação auditiva, assim com a sensação visual. Tem dia que a gente não quer só chegar em casa e fechar o olho e ficar ali no escuro um pouquinho, porque talvez a gente tenha sido exposto demais aos estímulos visuais.
quando a gente fica muito tempo na frente do computador ou em frente às telas. E isso acontece também com os outros sistemas, né? Só que quem é hipossensível, ele não percebe. Então, tem comportamentos muito parecidos, às vezes, com o TDAH. Às vezes, as crianças chegam lá no consultório, a gente faz uma intervenção e fala assim: olha, vamos tentar limpar o que que tem aqui, vamos ver o que que vai sobrar depois da intervenção, porque talvez não sobre mais nada, né? Ou talvez sim tenha um TDAH também com as questões vestibulares. Mas algumas crianças têm só questões sensoriais e fica muito aí, né, assim, borderline para um TDAH ou aos olhos de quem está vendo acha que é uma hiperatividade e não é. Não estou te ouvindo, São Rogério, tá muitas sem. coisas para a gente poder estar atento, né? Como é rico estar te ouvindo assim, para a gente ver por uma outra perspectiva, né? A, sobre essa neurodivergência, sobre neurodivergências, por uma perspectiva que a gente não está acostumado a olhar assim com esses termos, né? E a gente saber o quanto que o nosso cuidado tem que ser bem maior, bem mais amplo e continuar realmente se informando, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E a gente agradece demais, Elis. A gente está chegando na reta final. Eu queria que você, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar alguma informação que você acha que é muito importante, que a gente, enquanto psicólogo, pode estar mais atento no espaço clínico, fica à vontade para dar esse toque para a gente, né? Ótimo. Eu, né, tenho um aspecto que eu não coloquei aqui, não falei, que é eu falei com vocês das questões sensoriais, e aí a gente tem 8 sistemas sensoriais, diferente do que a gente aprende na escola. Então, além do tato, do olfato, da audição, né, a gente tem o sistema vestibular, que eu falei um pouquinho, o sistema proprioceptivo, que eu falei um pouco, que está relacionado com os fusos musculares. E a gente tem um que hoje a gente começou a estudar e a entender que tudo parte dele, que é o sistema interoceptivo, que são as sensações internas do nosso corpo. Então, quando eu tenho a sensação de estar com fome, estar saciado, ter necessidade de ir ao banheiro, ou não precisar ir ao banheiro, é esse sistema que me fala, né? Ele está ali nas nossas vísceras internas. E é a partir dele que a gente tem uma perspectiva sobre o mundo. E por que que ele é tão importante? A gente começou a estudar tanto ele, né? Primeiro, porque se a gente não tem esse sistema muito bem integrado, a gente tem várias questões relacionadas à nossa autonomia. Então, desfraude pode não acontecer por causa disso, uma seletividade alimentar pode acontecer por causa disso. Problemas de saúde, né? Porque às vezes eu não tenho essa sensação, essa noção de que eu estou com sede, por exemplo, e aí eu vou começando a ter problemas, né, renais. Então, tem uma questão aí de saúde, né, fisiológica e de saúde, e tem questões de funcionalidade. E hoje, né, tem alguns estudiosos, a Tatiana Meca, que é uma grande estudiosa aqui no Brasil de cognição social, que ela traz uma informação muito coerente, que é a cognição social, ela começa pelas sensações. Eu primeiro preciso me conhecer, conhecer o meu corpo, para eu ter uma tomada de perspectiva sobre o outro, porque se eu não tenho essa tomada de perspectiva sobre mim mesma, eu não vou ter sobre o outro. Então, muitas vezes, aquelas adultos que têm dificuldade de habilidade social, que têm dificuldade de né, ter essa tomada de perspectiva, a base pode ser sensorial, ela pode ser interoceptiva. E é muito importante a gente estar atento a isso e às vezes perguntar nas nossas anamneses, assim, né? Como que foi né? Você sente fome, você sente sede? Como que é o sono? Porque o sono ele é regulador para tudo na nossa vida, para o aprendizado, para as emoções. E quando a gente tem uma dificuldade nesse sistema interoceptivo, todas essas outras habilidades elas podem estar alteradas. Então, eu acho que talvez a minha mensagem final é que a gente tem que estar muito atento, né, a como que o outro ele se percebe, pensando nessa perspectiva de percepção, para depois ele perceber o outro. Às vezes a gente vai trabalhar uma habilidade social, né, com uma base, sendo que a gente tem que trabalhar outras questões para que a gente chegue nessa papel mais refinado.
Poxa, ela chama Tatiane Meca. Hoje, ela é uma das maiores referências em cognição social do Brasil. Ela tem muito artigo escrito, ela tem vários livros muito legais também. E feliz. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Ela quer ir. Maravilhoso, né, gente? Deixa eu botar coraçãozinho aqui. Cheio de Eu queria muito coraçõezinhos para você. agradecer. Ô, gente, eu queria muito agradecer, né? Se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, mas eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem também, né, Rogério? E aí eu fico Exatamente. pensando que quanto mais eu, eu sei, eu estudo isso, mais eu tenho por obrigação levar isso, divulgar isso, porque eu acho que é um conhecimento que pode ajudar tantas pessoas, inclusive me ajudou muito a me entender, sabe? Por que que eu me desorganizava quando eu ficava muito tempo exposta à luz, e às vezes a gente não precisa ter um transtorno de processamento sensorial, mas quando a gente conhece o nosso perfil sensorial, a gente já melhora o nosso funcionamento. E aí é Caminho importante a perfeito. gente conhecer. É, exatamente, exatamente. Elisa, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. O pessoal está agradecendo no chat também. Foi muito rico, muito bom estar aqui te ouvindo, essa troca aqui com o grupo, em nome do SIG Neurodivergência, dos coordenadores, que sou eu, o Gustavo e a Ana, tá? Muito obrigada mesmo. As portas estão abertas aqui. Volte mais vezes para a gente Ah, poder muito estar obrigada. conversando, tá Eu que bom? agradeço muito, viu? E me coloco à disposição se surgir qualquer dúvida depois também, para estar respondendo posteriormente. Eu estou sempre à disposição. Maravilha. O pessoal está agradecendo, perguntando de novo sobre a autora que fala de cognição social. Michele, volte mais vezes, voltem mais vezes. Teremos outros temas muito legais aqui, outras pessoas, a gente conta sempre com vocês. Fiquem atentos lá no grupo, tá? Ah, você pode Ótimo. repetir o nome da autora? Claro, Tatiana Meca. Ah, tá lá, Suzana colocou. Obrigada, Suzana. Obrigada, Elis. Muito, muito obrigada. Se sinta abraçada, todos aqui abraçados aqui por Eu nós que e por você. Rogério, agradeço, só lembrar gente. da gente um print com a Ah, Elise, Vamos, eu já tirei, quem tá? Para quiser, né? Já garantir, tirou? Ah, tirei, mas se quem alguém quiser, né, muito quiser Elise, abrir a ligar a câmera, eficiente. câmera e a gente tirar um print aí, por favor, Rogério. vou pausar aqui, tá?